8h42, estamos na curva final desta viagem do táxi de sexta. Como sempre acontece, às sextas-feiras vamos falar de petróleo. Já tenho comigo o engenheiro Patrício Quingongo. Bom dia, Patrício. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes. E um abraço aí para Catalina. Olha, Patrício, esta semana, na quarta-feira, o petróleo bateu então o preço de $90 o barril. Isto é psicológico. Não fechou a $90, é verdade, mas bateu lá durante a sessão de quarta-feira. Hoje estava a 88, 80 cêntimos, penso eu, de manhã, foi aquilo que eu vi de manhã. Mas estamos numa onda de altos preços para manter, ou não, do teu ponto de vista? Hoje já está a 90 novamente. Já chegou aos 90 hoje? E deixa-lhe dizer que no mercado físico, a semana passada já foi transacionado ao preço de $90. Né? Então, os preços que nós vamos vendo, né? Por exemplo, no website da Petro-Angola, são os preços futuros. Né? Os preços que nós consultamos diariamente, mas é o preço que está na bolsa, na bolsa, mas que é para o petróleo que vai ser entregue daqui a 2 meses, no mínimo. Né? Então, mas o mercado datado, que é o mercado físico, que é a venda diária de hoje, os preços estão um bocadinho acima daquilo que é o preço futuro, né? Daí que já isso tem a ver com maior procura do que a oferta que existe. Maior procura do que a oferta. Ou seja, apesar do preço do índice Brent ter marcado na altura da venda um determinado preço, hoje, devido a este equilíbrio de mercado, paga-se mais, não é? Exatamente. E vale referir que $90 é o preço maior, o máximo dos últimos 7 anos, né? Desde 2014 que nós não vamos verificando esse nível de preço. Mas, respondendo à sua pergunta, a nível de preços altos, nós tecnicamente definimos preços altos do petróleo quando está acima de $65, né? E é previsto que o barril do petróleo esteja acima de $65 até o próximo ano. Agora, a grande discussão hoje é se o preço vai atingir o valor de $100, né, por cada barril. Esse é que é o grande desafio. Há alguns fatores que contribuem para que o preço atinja esse valor e o fator principal neste momento, fora das tensões que estão a acontecer no Médio Oriente e depois entre a Rússia e a Ucrânia, é o facto da incapacidade dos países produtores do petróleo de atingirem as suas capacidades reais de produção. Ou seja, estão todos a produzir menos. Estão todos a produzir menos. Só para ter uma ideia, a OPEP, o mês passado, né, dezembro, acordou o aumento de 400 mil barris de petróleo dia, mas apenas os países foram capazes de aumentar 230. Ou seja, há um gap daquilo que é a capacidade real que foi avaliada no início dos cortes e a capacidade atual. Tanto a Rússia, tanto a Arábia Saudita, Angola, Líbia, a Nigéria, Cazaquistão, são os países que estão com grandes déficits de produção. Nós temos um limite de 1.4, 1.412. Exatamente, estamos nós estamos a produzir 300 1.1. mil barris de petróleo abaixo daquilo que é estipulado. Né? Sim, sim. E isso foi uma questão que nós, logo no início de 2020, a gente tinha dito, porque, na verdade, a OPEP, quando decidiu cortar os 9,7 milhões de barris de petróleo dia, não utilizou a capacidade real dos países na altura, 2020. Foi buscar a produção de 2018, que era irrealista para todos os países. Né? Uns estavam com a produção um bocadinho mais alta e outros estavam com a produção mais baixa. Mas a questão da crise, okay? A crise que é derivada da pandemia, também os países ficaram mais focados no combate da própria pandemia. As empresas também foram procurando formas de amenizar o impacto no próprio setor e esqueceu-se um bocadinho da exploração, né? A todo mundo. Né? Apesar daqui o caso da Angola se arrastar já há 12 anos por aí. Né? Mas o facto é que neste momento, de acordo com os 9,7, no momento quando a OPEP decidiu cortar 9,7 milhões de barris de petróleo dia, significava que o mundo tinha uma capacidade extra de produção de 9,7 milhões de barris de petróleo dia. Okay? Depois, ela foi aumentando 400 mil barris de petróleo dia. Neste momento, a capacidade que deveria ser, que deveríamos ter extra nesse momento é de mais ou menos 6 milhões de barris de petróleo dia. Aqui até no final de setembro deveria ter terminado, ou seja, teríamos a capacidade real. Mas a verdade, o facto que se verifica é que, de acordo a essa incapacidade dos países produtores, a capacidade extra de produção saiu de 6 para 2.
Ou seja, tem um gap de 4 milhões de barris de petróleo dia. E isso vai favorecer com que o preço do barril de petróleo esteja acima nos próximos, durante os 2 anos, esse ano e o próximo ano, mas a esse nível de 90, que esperamos que atinja, até hoje ainda fizemos uma avaliação, que atinja o preço de 95, o preço mais alto, ao longo do primeiro trimestre do ano. Também é importante referir que o preço está alto, mas é o primeiro mês do ano. Né? É importante que as pessoas tenham isso em mente também. E tem uma explicação, não é? Ou seja, há uma maior procura nesta altura. Há uma maior procura, como tu vês, e por exemplo a Dinamarca já anunciou que a partir de 1 de fevereiro não há restrições nenhuma em relação à Covid, e isso também a Espanha e a França também já discutem isso, que vão tratar a Covid como se fosse uma gripe normal. Ou seja, o susto da variante Omicron foi tão grande que depois da avaliação científica e verificaram que não havia severidade quanto havia com as outras variantes. Então, os países neste momento estão prontos. Já estão mais amigos da pandemia do que anteriormente. Aquilo que se diz transformar a pandemia numa endemia. Numa endemia, ou seja, serem, no fundo, sermos nós a dominar o vírus e não o vírus. Porque nós vivemos esses últimos 2 anos com medo da pandemia. Né? Vivemos com medo e o mercado é muito sensível. Né? O mercado é muito sensível. Hoje as economias estão a abrir-se a níveis pré-pandemia, né? Ou antes mesmo da pandemia. E agora o setor petrolífero está estimado que a procura de petróleo vai estar acima do nível que estava antes da pandemia, por causa desse déficit de oferta. Isso fará, ou seja, esta subida de preço também traz investimentos para o setor, ou não? Bem, essa é uma outra questão. Né? A questão do investimento é muito abrangente. Tem a ver com o portfólio de investimento que cada empresa tem disponível. Ou seja, independentemente de nós termos aqui, por exemplo, empresas como a Total, BP e Chevron, mas essas empresas também investem em outro país, né? E o dinheiro para o investimento é único, depois é canalizado para aqueles projetos que são competitivos, né? E nós temos que trabalhar nas vantagens competitivas, né? Nós temos que ter vantagens competitivas no setor petrolífero para garantir com que essas empresas investam em Angola e não em outros países, ou investam mais em Angola do que em outros países. Isso é a questão que tem que estar na mesa. Ou seja, olha, do teu ponto de vista, é bom para a economia mundial que o preço do barril de petróleo esteja a $90? Para a economia mundial, não. É bom apenas para os países produtores de petróleo, porque quando nós sabemos quando o preço do barril de petróleo está alto, há um desaceleramento no crescimento da economia global, porque tu tens mais países que consomem petróleo do que os países que produzem petróleo, ou seja, quando o preço está alto, há uma incapacidade direta dos países que consomem petróleo de comprar mais petróleo. Né? Se, por exemplo, com preço de 50, Portugal comprava 200 mil barris de petróleo dia, com preço de 100 vai comprar 100 mil. Ou seja, então há um desaceleramento. E nós sabemos que o crescimento econômico está muito ligado, diretamente proporcional ao consumo de energia. Ou seja, o consumo de energia encarece depois o resto da atividade. E isso tem um efeito dominó, porque até os países, como o caso da Angola, que é produtor de petróleo, mas como importa também derivados, a um ponto no futuro, depois os preços também sobem, ou seja, nós vamos, de certa forma, desembolsar mais receitas para depois adquirir esses e não é só os refinados, porque Angola importa quase tudo. Quase tudo. O leite também é mais caro, os fretes são mais caros. E também é importante referir que o preço do petróleo é usado para definir o preço do resto de 98% das commodities, ou seja, quando o petróleo está alto, tudo depois tende a subir. Né? Então, esse é o impacto negativo que tem na economia. É bom para os países petrodependentes, que é o caso da Angola, mas não é bom para os países consumidores. É por isso que esse cenário de preços tão altos e de preços tão baixos não consegue persistir num período de 5 anos. Ou seja, nós nunca vamos ter 5 anos em que o preço do barril de petróleo esteja a 100 ou a $90. Não, tem que ter o up and down. E a OPEP, nesse momento, sofre essa pressão política de tentar aumentar o máximo de produção para diminuir os preços do petróleo. Mas vamos chegar a um momento, por causa dessa incapacidade de produção, que por mais pressão política não tem como eles aumentarem mais a produção. E é o que acontece aqui em Angola. Por mais espaço, né, por mais espaço que haja para Angola produzir mais, que são de 300 mil barris de petróleo, a realidade é que as nossas plataformas não conseguem nos dar essa produção. Então não tem como. Podem nos apertar até o pescoço, mas não tem como sair mais Se pronto, nós tivéssemos essa capacidade de produção de acordo com a OPEP, poderíamos ganhar mais $6 milhões dia, não é isso?
Não, 6 milhões de dólares é com base naquilo que era a produção de 2015, mas desde o momento que começou a cair, mas estamos a falar mais ou menos metade, 3 milhões de dólares por dia. Ou seja, nós poderíamos, cumprindo a OPEP, ter também outro tipo de receitas. O facto dos países produtores irem ganhar mais dinheiro nesta altura e olhando para o nosso país, que consequências é que isso pode ter também? Bem, a consequência de ganhar mais dinheiro é para a indústria. A consequência é para a indústria. Para a indústria. Não. Quando há mais dinheiro, há maior disponibilidade para a indústria, por exemplo, visitar os projetos existentes. Né? Ou seja, também quando há mais dinheiro, por exemplo, com um preço mais alto, utiliza-se menos barris para pagar os custos de operação. Ou seja, com preço mais alto, fica mais dinheiro para pagar imposto, né? Fica mais dinheiro para o Estado. Ou seja, há mais petróleo lucro do que petróleo custo. Ou seja, esse é o impacto direto que tem na nossa economia. Ou seja, para além de nós termos o superávit no Orçamento Geral do Estado, né? Que, por exemplo, está valorizado a $59 esse ano. Okay? Para além de nós termos esse superávit, tem um outro superávit escondido por trás dos custos. Ou seja, se o ano passado nós utilizamos, a média foi de $70, e nós utilizamos, vamos falar, 250 mil barris de petróleo para pagar os custos, esse ano, com o preço de 90, estamos a buscar 180, 170 mil barris de petróleo. Há mais uma outra almofada dentro do próprio setor, okay, que vai garantir mais receitas para o governo. Então, é esse o ponto. Né? Para além do diferencial do preço. Né? Então vamos esperar que o preço se mantenha alto, se é bom para o país. Olha, Patrícia, muito obrigado por ter estado por aqui. Chegamos então ao final desta edição de sexta-feira, chegamos ao final também desta semana. Por hoje está tudo dito. Equipa Táxi Amarelo despede-se, João Armando e Manuel Catelina. Para todos, um grande abraço para eles, um beijinho para eles. Nós voltamos na segunda-feira a partir das 6 horas da manhã.